Conta pra gente, Mário, então. Bom, vamos lá. O som dele? Beleza. Conta pra gente, Mário, então. Bom, vamos lá. Acho que é legal vocês irem perguntando, né? Mais fácil, Tá. né? Como você Meu nome é começou no Mário esporte? Américo. Eu comecei fazendo ginástica olímpica quando eu era criança. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu vi ginástica olímpica, quis experimentar e fui me dando bem. Já vou fazer uma pergunta em cima disso. Aonde você morava? Eu queria saber também. Porque não morava- é fácil fazer ginástica olímpica. né? Então, eu morava em Sorocaba. Sorocaba já é uma cidade razoavelmente grande, né? Tem quase 800 mil habitantes, então tinha alguma estrutura, mas é muito precário. Ginástica olímpica é difícil no Brasil em geral, né? Porque são equipamentos caros. Sim, vai ter então em não clube tem... grande só, né? Mas mesmo, por exemplo, clubes particulares de ginástica olímpica, como tem a IASH, né? Que é um centro super bacana em São Paulo, os aparelhos vão quebrando e às vezes você não tem dinheiro para repor, porque é muito caro a manutenção. Muito provavelmente não deve ter material nacional. Deve ser tudo importado, Até tem no nacional, mas assim, eu acho que componentes talvez né, sejam importados. Mas o problema também é que não tem investimento, assim, não existe muito interesse de patrocinadores, não existe interesse no governo, né? Assim, a gente, infelizmente, fica muito aquém de esportes assim, mais populares, futebol. A gente teve o Zanetti que ganhou Olimpíadas e o cara ganhava R$ 2.500 por mês. Isso tem um jogador de futebol de quinta divisão deve ganhar, né? Sim. Mas, enfim, lamúrias de lado. Eu comecei a fazer em Sorocaba, ginástica olímpica, e aí comecei a competir e fui me dando bem, né? Nas competições regionais, estaduais. Aí vim para São Paulo, adolescente, para competir por clubes de São Paulo. E nessas aventuras minhas, me chamaram para fazer participação num espetáculo como acrobata. Aí eu entrei, aí eles pediram para eu aprender alguns passos para não ficar só fazendo acrobacia, assim, né, perdido ali no meio. E eles viram que eu tinha muita facilidade. E aí começaram a me chamar todo ano. Então eu comecei a dançar profissionalmente sem nunca ter feito uma aula de dança. O que será que te deu essa facilidade? Você acha que o próprio treino da ginástica olímpica? Eu acho que a ginástica olímpica, sim. E no meu caso, a minha família sempre gostou muito de dançar. A gente ia muito em festa, a gente faz festa, todo mundo dança, todo mundo se mexe bastante. A gente gosta bastante de se mexer. E eu acho que eu já tinha um gosto, assim. De pequeno, eu sempre gostei de assistir musicais na TV, sempre gostei de videoclipes com dança. Então, eu achava bem legal. Eu ficava tentando imitar, né? E aí, eu fui levando paralelamente a ginástica olímpica, um pouco de dança. E aí, quando apareceu a aeróbica de competição, né, que virou aeróbica esportiva, depois foi mudando um pouco de nome, mas é ginástica aeróbica de competição. Foi um esporte que surgiu no final dos anos 80, meio criado pela Jane Fonda. Dessas aulas que ela dava em vídeo e acabou tendo competições entre academias. Era uma coisa mais simples, e aí depois ela foi ficando mais sofisticada, tendo regulamento mais específico, e começou a ter campeonatos internacionais. E aí me chamaram para fazer, e aí eu entrei, daí eu ganhei o brasileiro. Logo no ano seguinte, no final do ano eu ganhei o brasileiro, no ano seguinte eu já fui para o Mundial, ganhei o Mundial. E esse Mundial foi o primeiro Mundial oficial que a Federação Internacional de Ginástica, que é da ginástica olímpica, aliás, é artística agora, né? Eu sou antigo, então era ginástica olímpica na minha época, né? Aderiu o esporte e aí foi mudando um pouquinho as regras, né? Mas espera, antes de você entrar nessa parte que você quer entrar, dessa mudança de regras, me explica como que é esse treino aeróbico antes, como é que era? O treino da aeróbica. Assim, como é que era uma competição de aeróbica, o que era, explica, porque eu acho que muita gente não conhece. A competição de aeróbica a gente pega uma música, geralmente em velocidade alta, é como as aulas de aeróbica de academia, só que com alguns elementos, flexões de braço, chutes altos, saltos, abdominais e coisas que você vai incluindo, né? Então, a gente trazia coisas da ginástica olímpica, a gente trazia coisas da capoeira, a gente trazia coisas da dança, e quanto mais você fosse criativo, então era uma mistura grande. E os treinos eram treinos bem longos, assim, né? A gente treinava... Quando eu estava treinando para o Mundial, a gente chegava a treinar 8 horas por dia, 9 horas por dia, porque a gente treinava força, porque a gente tinha que ter músculo, isso né? Que eu pensei, eles têm que ter um treino muito completo, né? A gente fazia musculação direcionada, a gente tinha os treinos específicos, a gente tinha treino de flexibilidade, acompanhamento de nutricionista. Então, era uma coisa grande, né? Assim,
Porque como fazia muito sucesso, a gente tinha patrocínio. Desculpa, como que era avaliado isso, assim? Então, a gente tinha os árbitros, eles julgavam no início, antes de entrar para a Federação da Ginástica Olímpica Artística, eles eram julgados assim, critério técnico e critério artístico. No critério técnico, eles julgavam a execução dos seus saltos, da sua flexão. Por exemplo, se você fazia um salto e encostava o peito no chão, você era penalizado. Se você na flexão dava uma roubadinha, né, na hora de subir, você era penalizado. E a parte artística era a criatividade para montar a coreografia, a música, o seu carisma, a roupa. E contava shape também, né? A gente era pontuado... Assim, você tinha que ser definido, magro, ter uma musculatura bacana. E era um tablado, pum, liso, sem nada. No início era um palco, como esses palcos normais, assim, e era praticamente um carpete, assim. Então, não era... Depois eles foram fazendo um material mais apropriado, daí virou uma madeira, com amortecimento embaixo, piso flutuante, que já ajudava bastante. E o código foi ficando um pouquinho mais parecido com a ginástica artística. Ele foi colocando elementos de nível A, B, C, D, com grau de dificuldade de cada elemento, né? E aí eles foram criando uma espécie de regra que, assim, se você fizesse tantos elementos, e não sei o que, sua pontuação ia ficando mais fácil de ser calculada. Mesmo. Exato. E só que isso perdeu um pouco a graça, porque, assim, aí todo mundo fazia as coreografias iguais, porque todo mundo queria tem que cumprir aqueles pontuação, elementos. né? Mas os treinos eram bem puxados e a gente, assim, ia para flexibilidade ao extremo, para força ao extremo, porque a gente tinha que passar dos limites, né? É parecido com a ginástica olímpica feminina no solo, por exemplo. É isso que eu ia perguntar. Porque o que eu vi das regras da ginástica aeróbica era 1 minuto e 13 de tempo, 1 minuto e pouquinho. Já chegou a ser 3 minutos, depois Nossa. baixou. Depois, a gente saía quase Nossa com a boca Senhora. roxa, assim. Era frequência cardíaca a 1000. muito mais que a máxima, deve né? ser. E aí foi baixando para 2,5, depois 1,5, eu não sei quanto que tá agora, mas sei que é pouquinho. deve ser 1 minuto e meio, talvez. E o solo feminino, você sabe quanto é? Eu acho que é 1 minuto, 1 minuto e meio eu acho também. Que é, isso mesmo, parecido, né? isso. É parecido. E vi que agora, pelo menos hoje em dia, o individual é 7 metros de solo. Já era grande assim pra vocês? Porque ocupar 7 metros sozinho... Na verdade, eu acho que até mais, porque ele era... Eu acho que assim, o tablado, ele era acho que 12 por 12. Ah, era maior Então, ainda. a diagonal é grande, né? Ele é grande. O da aeróbica é menor. Da aeróbica que eu acho que era 7 e pouco por 7 Ah, não, tô falando que da aeróbica. Era isso. Era isso, o exato. das Olimpíadas, eu acho que é... Da ginástica artística. Acho que é 12 por 12 mesmo, acho que é isso. Acho que é isso. 10 por 10 bem ou 12 grande. por 12. É grande também. Meu, e muito intenso, né? Muita intensidade. É muita intensidade, assim, muita lesão, assim, né? Então, porque como a gente faz saltos, assim, por exemplo, você salta, faz uma pirueta e meia, cai de um braço, assim, no chão, na flexão. Nossa. Então, assim, tem que ter muito preparo e mesmo assim aconteciam lesões frequentes. A galera dessa época que você competia, era um pessoal que migrou também da ginástica olímpica? No início, isso? não. No início era pessoas que gostavam mesmo, que era um pouco mais simples, né? Mas depois acabou tendo que ser algumas pessoas que vieram da GRD ou da artística porque precisava de umas certas habilidades. Hoje em dia está praticamente uma competição de ginástica olímpica, que voltou a poder, porque depois eles limitaram algumas acrobacias. Agora você pode fazer mortal. Então, realmente limitou. Mas o público se interessa menos, porque antes era mais show, né? A gente teve, eu lembro a Grace Kersh, que foi uma campeã super famosa, né? Que é bailarina também, irmã da Cecília Kersh, que foi a primeira bailarina há muitos anos no Municipal. Ela deu entrevista no Fantástico, fez Jô Soares. Então, assim, era muito famoso o esporte. Mas era, assim, cada pessoa que competia tinha uma característica específica, ia para um caminho específico. Então, era muito legal. Você via cada coreografia era totalmente diferente da outra. Sim. Agora está tudo muito parecido. Sabe o que você fica falando? Eu fico lembrando do Maurinho que a gente trouxe, que dançava break. E aí ele falou que teve um problema um pouco parecido com esse. Quando foi criando regras de pontuação, acabou limitando. Mas se você não criar uma regra, como que você vai fazer? Porque fica muito subjetivo, né? Como é que você vai criar uma competição oficial? Então, mas eu acho que mas são coisas difícil, subjetivas, né? Mas que dá para você... Por exemplo, quando você vê essas competições de dança,
tem um critério subjetivo, mas existe o critério técnico, por exemplo, eles são mais sincronizados. Tecnicamente, eles são melhores, porque fazem pirueta juntinho. Eles fazem... Esse grupo todo de 10 pessoas, todos fazem 2 piruetas. Ou, no caso do break, todo mundo faz mortal e todo mundo faz aqueles movimentos no chão. Então, quem é da área entende o que é melhor, o que não é melhor. Quando você vê essas competições de dança que a gente vê, tipo, So You Think You Can Dance, ali é totalmente subjetivo, não tem um critério. Eles dão a nota e quando você julga coisa assim, por exemplo, você dá uma nota alta para um grupo, né? Quando você não sabe o que vem depois, mas você não chega no máximo. Mas, assim, se ninguém foi melhor do que aquilo, ninguém passa daquilo. E aí, quando vai para uma próxima etapa, daí você já tem um critério que você já sabe. Normalmente, essas competições, elas começa com um grupo grande e vai reduzindo para chegar nos finalistas, né? Mas o lance é que eu acho que fica difícil de avaliar dessa forma, né? Quando você não tem uns critérios Eu acho que fixos, o problema né? também é quando outra modalidade aglutina a outra, saca? Então, nesse caso, é assim, entrou para a mesma federação da ginástica. Aí eu acho que ficou uma coisa muito parecida. Talvez, pode Saca? ser. Pode ser uma dificuldade. O break se encaixou aonde? Eu acho até que vai ter break nas Olimpíadas, Vai. né? Então, Vai. é exatamente por isso que eles tiveram que fazer isso. Sim. Mas eu acho que perde essa coisa da liberdade de criação, porque é a arte. É a arte, claro que é uma arte que tem um componente físico forte, mas é a arte. É a mesma coisa quando você vai julgar, por exemplo, sei lá, tem competição de praticamente tudo, né? Assim, sei lá, supondo que você vai julgar um trabalho, sei lá, quadros. Vai um pouco pelo gosto pessoal de quem está julgando também, mas as pessoas que estão julgando sabem da técnica que a pessoa usou, sabem se as pinceladas estão corretas. Mas É difícil, acho que toda modalidade ou área que junta essa coisa subjetiva com a regra fica então, fica porque na difícil de avaliar verdade, mesmo. Conrado, sempre teve... Que nem fisiculturismo. Sim, fisiculturismo é difícil pra caramba, por isso que tem um monte de problema. Exato. Mas, por exemplo, tem o fitness, né? Que também é do fisiculturismo, tem dança. E eu acho que o critério de julgamento do fitness, que tem coreografia, que elas fazem acrobacia, existe, acho que algumas coisas assim, por exemplo, eles vão julgar se a coreografia está bem executada, se a coreografia está bonita. Já existia no critério técnico, no caso da aeróbica, e no critério artístico, algumas regras que os profissionais e os juízes tinham. Então, já era. Só que quando você faz uma regra muito engessada... aí sim já que é o que aconteceu, por exemplo. Você podia fazer um salto incrível, super difícil, super novo, só que ele não estava no código. Daí eles jogam ele lá para baixo. Entendi. Então, você não pode fazer nada que não seja ali. Não pode. Coisa da calistenia. Você não pode criar nada diferente. Eu acho uma pena, porque... Tanto que, assim, perdeu o interesse, né? Você acha que foi isso mesmo que foi diminuindo? Eu acho, porque era um esporte, assim, Eu me lembro de ver na TV, acho que aparecia num programa, sei lá, do Eu acho que vocês são muito mais velhos que eu mesmo. Aparecia. Eu não vejo isso. Eu nunca vi isso. Não sou tão mais velho que você. Não, mas eu acho que tem a ver com interesse, não tem? Assim, também, né? Do que você gosta de ver, né? Não, é possível. É possível que... Quando você lembra quando que isso foi Olha, foco, assim? eu acho que assim, eu acho que até os anos 2000, assim, ainda era forte, mas aí foi perdendo interesse. Porque ele entrou pra FIG... Imagina, 2000 eu tinha 14 anos, eu não fazia nada, comia ranho. Comia ranho e caçava bicho na rua, que eu fazia... Colava chiclete do lado da mesa também? Provavelmente. Gente, ele faz isso até hoje, tá? Não, mas na minha mesa aqui, depois eu tiro. Na minha mesa, a mesa é sua, da tua casa. Nesse momento é minha, eu estou pagando por ela. Idiota. Não, 2000 eu tinha 17. Você já saía, rolezinho. Já. 14 anos eu só caçava sinuca. bicho. Mas olha, quando o Zanetti ganhou as Olimpíadas pela primeira vez, eu estava na academia treinando. E aí estava acontecendo futebol, a academia parava. O Zanetti ganhou medalha de ouro, primeiro brasileiro a ganhar a medalha de ouro nas Olimpíadas pela ginástica em argola, um fato igual. Assim. Não sinto. Põe pra fora essa camisa, Conrado. Não, deixa assim, é estilo. E aí as pessoas nem se interessavam. As pessoas na academia não olhavam pra TV, faziam assim, ó. E seguiam, entendeu? Não tem interesse, é impressionante. É cultural também, né? E eu vi que o Brasil foi o primeiro país a ganhar o Mundial de Ginástica Aeróbica. Em Eu não sei 96, acho.
Eu acho que o primeiro foi... Eu não sei se o Brasil participou do primeiro, que deve ter sido 87, acho que 89. Que foi pra... Mas eu acho que, por exemplo, 90, não sei se é 90 ou 91, que o Brasil começou a participar, já entrou com tudo ganhando. Eu vi que a gente então, era assim, bom. o Brasil ganhava todos os campeonatos, assim, individual, ganhava, às vezes, tinha individual masculino, feminino, duplas mistas e trio. E o Brasil ganhava tudo, assim, era impressionante, era muito bom. Porque o brasileiro era carismático, o brasileiro era bom de dança, de show, de palco, né? Os europeus, eles são bons de técnica, mas era uma coisa mais fria, né? Eu me lembro de ver uns gringos meio durão dançando, assim, achar meio estranho, assim. O brasileiro tem mais molejo, não a gente aqui, né? Você tem o vídeo do Conrado dançando? Lança aí. A gente é meio gringo. Eu tô com bastante molejo naquele vídeo lá, hein? Tá no Instagram dele. Tá no meu Insta.